Testamento, meu irmão, meu querido, minha irmã, que está ouvindo, chama-se Nova Aliança, viu? A velha aliança ficou para trás. A velha aliança com os preceitos judaicos, com as observâncias judaicas, com toda aquela liturgia religiosa, foi abolida. Foi abolida. E inclusive o nosso irmão leu Hebreus. Por curiosidade, leia o livro todo de Hebreus e você vai saber, entender o porquê que o autor estava escrevendo o livro de Hebreus. Para esclarecer as pessoas que estavam voltando novamente a querer tomar o leite espiritual. Já haviam sido libertos, inteiramente esclarecido. Eles já sabiam que Jesus tinha imposto a graça de graça. Não há como misturar lei e graça, meus amados. Lei, ela é velha aliança feita com o povo de Israel. Nós que éramos gentios e não somos mais. Somos salvos em Cristo Jesus, libertos dos grilhões da morte e do pecado. Hoje, nós, baseados na graça do Senhor, vivemos isso, a nova aliança. E dentro da nova aliança, meus amados, está uma vida livre de tudo que é preceito religioso e tudo que é baseado na lei. Graças e paz a todos. Preceito. Viram o que o rapaz falou? Quase perfeito o que ele falou. Ele não deixa de estar certo. Tudo que vocês assistiram nesse vídeo aí está corretíssimo. A não ser quando ele falou que estamos livres dos preceitos religiosos. Primeiro vamos a o que significa ser um preceito. É substantivo masculino. O que se recomenda a praticar. Então, ele está falando que nós estamos livres de praticar mais isso. Regras, estamos livres de regras. Normas, estamos livres das normas. Estamos livres dessa lição. Então, esse rapaz, ele acabou de afirmar que nós estamos livres desses preceitos religiosos. Vamos, amados, agora no que interessa. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 19 ao 27, tá? Meus amados irmãos, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, tá? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Por que ela prevalece? Porque nós estamos na carne, estamos no mundo que jaz do maligno. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é a palavra da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvá-los. Então nós somos salvos pela palavra, que é o verbo que se tornou carne. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então isso aqui, o que nós podemos entender aqui, ó, versículo 22? Que nós temos que ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então vocês têm que, se dizem ser cristãos, vocês têm que fazer uma reflexão. Quais são as suas obras? Vocês que se dizem ser cristãos, creem no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nenhuma obra salva, porque senão seria por obras. Mas existe a consequência da salvação. Nós passamos a fazer as obras de Cristo. E como a gente pode ver isso? Quando a gente está praticando a justiça do Senhor. E a gente só pode entender essa justiça do Senhor através da palavra. Porque se nós não fizermos isso, se nós falamos que somos salvos em Cristo, mas estamos praticando as coisas do mundo, como por exemplo, a glutonaria, a pessoa que busca refúgio quando está preocupada, seja qual for, no alimento, a pessoa que está namorando, mas faz sexo antes do casamento, a pessoa que é casada, mas está saindo com outro, está entrando em site pornográfico, a pessoa que é casada se masturba, a pessoa que é casada se divorciou e se casou com outro, é adultério. Então, nós vamos percebendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e não da gente, porque nós já morremos para o mundo. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus.
Então nós passamos a fazer as boas obras devido à salvação. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, nós temos que fazer o quê? Observar a lei. A lei de quem? Dos homens ou de Deus? A de Deus. Então, nós que somos libertos em Cristo Jesus, nós vamos nos atentar para a lei de Deus. Então, é através dela que nós vamos ser acusados. A lei nunca serviu para salvar ninguém. Mas hoje você sabe o que é adultério. Hoje vocês sabem o que é fornicação, que é o sexo antes do casamento. Hoje vocês sabem que o corpo de vocês não pertence a vocês, solteiros. Se vocês são solteiros, o corpo de vocês não pertence a vocês, é do Senhor. Então vocês não podem se masturbar. Vocês casados, se vocês são casados, o corpo seu pertence ao seu cônjuge. Se vocês querem dar, vocês estão obrigados a dar prazer ao cônjuge e vice-versa. E não auto prazer. Então, vocês vão aprender isso aonde? Na palavra. E vão passar a ser o quê? Praticante da palavra. Porque senão, vocês são meros religiosos. Isso é religião. Essa religião pagã. Essa religião que a gente encontra nessas denominações religiosas. Que é aquelas pessoas que gostam de falar, não deveis fazer isso, não deveis fazer aquilo, mas elas praticam as más obras. Esse homem, o que ele falou é perfeito. Mas só que ele diz que nós não precisamos ficar ligados mais aos preceitos. Muito pelo contrário. Existem aqui as normas para aqueles que são salvos. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Fofoqueiro. Entende? Ou nem só fofoqueiro, a pessoa que logo atropela os outros ao falar, se ira rapidamente. Vamos aprender a ouvir mais e a falar menos. E 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha só, aquele homem falou que a gente não está ligado mais a preceitos. Como não? Nós estamos ligados a preceitos de Cristo. Nós estamos ligados sim aos mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus falou, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Isso é uma consequência da salvação. Realmente, o que ele falou é perfeito. Está na Bíblia. Nós não somos mais ligados à lei. Nós podemos ver o seguinte aqui também, ó. Deixa eu procurar aqui para vocês, para mostrar para vocês. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, nós encontramos o quê? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Porque nós, paciente, tem que ser paciente, porque nós não temos poder de salvar ninguém. Esse poder, nós, cristãos, quando a gente vê uma pessoa que se diz ser cristã, e ela está praticando as más obras, nós temos o dever, a obrigação de julgá-lo. Mas temos que ter certeza que ele está praticando as más obras. A gente vai lá e julga sim, vai conversar com ele, não é fazer fofoca para todos. Conversa com ele. Ser amável para com todos e apto para ensinar e paciente. Condenar é somente Deus que condena. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. É Deus que concede o arrependimento. Nós não temos poder algum para poder converter alguém. Nós somos semeadores, é Deus quem colhe. Levando ao conhecimento da verdade. Através de quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Se lembra que Jesus falou para os seus discípulos? Preciso subir para que o Consolador desça e convença o mundo do pecado e do juízo. Nós não temos o poder de salvar ninguém. E finalizando aqui no versículo 26, no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que é mentiroso.
que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então, quando você se diz ser cristão, você nasceu de novo. E quais são suas obras? Não são mais daquelas do diabo, que a gente estava aprisionado. O quê? No adultério, na masturbação, fazendo sexo antes do casamento. Ou você casado, que se divorciou e casou com outro, são mais obras. Mas vocês não nasceram de novo? Agora, vocês morreram para aquilo. Então a lei, ela não te acusa mais, está adulterando. Se você se diz cristão, mas está praticando uma dessas coisas que a lei nos acusa, não adulterarás, não fornicarás, não dará falso testemunho, não assassinarás, então vocês não fizeram a lei morrer. E aonde vocês podem aprender isso? Vamos lá. Vocês têm que fazer a lei morrer, meus amados. Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 7. Vamos ler aqui, vamos estudar a Bíblia. Meus irmãos, deixa eu ver se está tudo certo aqui, se está gravando, tá. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, aí ele vai fazer uma comparação com o casamento. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto o seu marido estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então, para a mulher estar livre do casamento, ela tem que esperar o marido morrer. Se ele não morreu, ela não está livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Lucas 16, 18. O que diz lá? Vamos lá, Lucas 16. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério também. Então, aqui que o Romano está dizendo também. Por isso, aquele que se casar com outro enquanto o seu marido ainda viver, será considerado adúltera. Então, se divorciou e casou com outro é adultério, porque o seu marido ainda vive. Mas aqui, meus amados, não está falando de casamento. Ele deu a comparação do casamento, porque o casamento é sério. Mas está falando de lei e graça. Mas se seu marido morrer, ela estará livre da lei. E mesmo que ela se case com outro, não será adúltera. Então, aí diz assim no versículo 4. Olha só, presta atenção. Assim, meus irmãos, está falando para crente, tá? Vocês também morreram para a lei. Vocês não estão na graça? Vocês têm que fazer morrer a lei. Então, vocês que se dizem ser cristãos, vocês têm que saber quais são os mandamentos do Senhor. Para que a lei não venha acusar vocês. Será que eu estou adulterando? Bom, não serve para mim aquela lei do adultério. Não adulterarás, porque eu não estou adulterando. Porque eu sei que se eu me casar com outro depois de um divórcio, eu estarei adulterando. Então essa lei não serve para mim. Por isso, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus, as boas obras. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte, que nós praticávamos as obras da carne. Por isso que a lei estava em vigor para a gente. Adulterei, assassinei, estou fazendo sexo antes do casamento. Então aquela lei me acusava o tempo todo. Por quê? Porque eu estava para a lei. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, vocês morreram para a lei. Porque vocês agora são libertos em Cristo. Mas agora, morrendo para aquilo que antes, aqui versículo 6, antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, meus amados, é tão simples entender isso. Não estamos mais aos preceitos da lei. Sim, não estamos porque nós não praticamos mais as obras da carne. Porque agora nós temos o Espírito Santo em nós. E nós passamos a fazer a vontade do Senhor. Então quais são as obras agora? A lei não nos acusa mais. Ela morreu. Então, eu não estou adulterando mais. Eu não estou fazendo sexo antes do casamento. Eu não estou me masturbando. Eu não estou assassinando. Vocês estão entendendo, meus amados?
E mais, se vocês morreram para a lei, vocês vivem na graça. Mas se vocês fizerem uma dessas coisas ainda viverem, vocês não morreram para a lei. Então vocês estão adulterando. Porque quem está na graça não pode adulterar. Não pode se casar com outro depois do divórcio. Não pode fazer sexo antes do casamento. Quem está na graça também não dizima mais, porque o dízimo era na época da lei. Hoje nós ofertamos quando a gente pode. Antigamente, na época da lei, guardava-se sábado. Hoje, o descanso é em Jesus. Antigamente, na época da lei, ungia-se com óleo. Hoje em dia, nossa unção é o Espírito Santo. Qual é a dificuldade de entender isso, meus amados? Então, tome cuidado com essas pessoas que pregam o evangelho perigoso. Por isso que eu coloquei esse vídeo do homem no início. Por quê? Porque esse vídeo, ele estava certíssimo. Só que ali no finalzinho, dá a entender que nós não precisamos mais seguir os preceitos, porque a gente vive na época da graça, como se nós pudéssemos fazer de tudo. E não é isso o evangelho. Isso seria ser religioso. Religioso que eu digo, essas religiões aí que hoje em dia a gente não encontra uma igreja que prega a verdade. Uma igreja que diz que o adultério é aquele que se divorcia e se casa com outro. Esse está adulterando contra o Senhor. Porque ele tinha que fazer o cônjuge dele, só poderia se casar com outro se o cônjuge dele morresse. O divórcio não elimina essa aliança, não quebra essa aliança, porque ela é firmada nos céus. Somente ela é quebrada como? Para finalizar, vamos aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Que diz o seguinte: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, se vocês querem casar com outro depois de um divórcio, somente se o seu marido morrer. Vocês podem se casar, vocês podem ter filho com outra pessoa. O seu cônjuge que foi repudiado, ele pode se casar com outro. Se tiver vivo um dos dois, vocês estão no adultério. Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.